Olá! Vamos mergulhar hoje nas palavras assim muito fortes de dois profetas bíblicos, Obadias e Joel. Os livros deles são bem curtinhos, né? É por isso que eles entram na categoria dos profetas menores. Mas olha, não tem nada de menor na importância deles. O que impressiona é que suas mensagens, escritas há quase 2.800 anos, carregam avisos que parecem ter sido escritos para os dias de hoje. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma mensagem tão antiga pode de fato conversar com a gente? Bom, a resposta está na estrutura. Essas profecias não são só avisos jogados ao vento. Elas seguem um padrão muito claro, quase como um roteiro divino. Esse padrão profético é a chave para a gente decodificar essas mensagens. Ele tem 3 partes bem distintas que nos guiam pelo aviso, pela consequência e, o que é mais importante, pela esperança. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. Então, o ponto central é esse. Não se trata só de notícia ruim e destruição, não. É um chamado para reflexão. E o melhor, com um caminho bem definido para a mudança. Pensem nisso como um ciclo. Primeiro vem o alerta. Depois, o que acontece se ninguém fizer nada. E, por fim, a promessa de um recomeço. Vamos começar por Obadias. É o livro mais curto de todo o Antigo Testamento, são só 21 versículos, mas não se engane pelo tamanho, viu? Ali dentro tem uma mensagem potentíssima sobre como uma briga de família pode virar uma crise internacional. E esse mapa ajuda a gente a entender a geografia. Mas o ponto-chave aqui é a linhagem. Judá e Edom não eram apenas vizinhos, eles eram considerados nações irmãs, descendentes do mesmo sangue. E é justamente isso que torna a traição que a gente vai ver ainda mais doída. A origem dessa rivalidade é muito antiga. Começa lá com os irmãos gêmeos Jacó e Esaú. E essa hostilidade foi sendo passada de geração em geração, sabe? Os descendentes deles, os israelitas e os edomitas, viveram em conflito por séculos. Foram guerras, batalhas, um ressentimento que parecia que nunca ia ter fim. É aqui que a mensagem de Obadias chega no seu ponto mais alto. Ele condena Edom não só pelo orgulho, mas por uma coisa muito pior. Eles vibraram, eles se alegraram ao ver Judá sendo destruído por inimigos. Em vez de ajudar, eles se aproveitaram da tragédia do próprio irmão. E a consequência disso, segundo a profecia, era definitiva. Por causa dessa maldade toda, Edom seria, nas palavras do profeta, exterminado para sempre. É um lembrete, assim, chocante sobre o peso da traição e da crueldade. Agora a gente vai para Joel. A história aqui muda de cenário. A gente sai de uma traição política e mergulha num desastre natural terrível que, na verdade, carrega um significado simbólico ainda mais profundo. Joel usa uma imagem que todo mundo naquela época entenderia perfeitamente. Uma praga devastadora de gafanhotos. Ele descreve tudo em 4 estágios de terror, como a gente vê na tabela. Do cortador ao destruidor. Cada fase é pior que a anterior. E tudo isso serve para preparar o terreno para uma ameaça ainda maior. E aqui está a genialidade dos profetas. Eles pegavam um evento real, algo que as pessoas viram com os próprios olhos e o transformavam numa metáfora poderosíssima. A praga de gafanhotos que se podia ver era só um aviso, uma sombra do julgamento invisível que ainda estava por vir. Então, a gente tem a traição humana em Obadias e o desastre natural em Joel. 2 avisos bem diferentes, mas os 2 apontam para o mesmo clímax. Um conceito central e bem assustador nas mensagens deles. E esse conceito é o dia do Senhor. E não, isso não é um domingo ou um dia qualquer da semana. Nos escritos dos profetas, esse é o termo para um momento de intervenção divina, um grande acerto de contas na história da humanidade. E Joel leva isso muito a sério. Ele menciona o termo 5 vezes no seu livrinho, descrevendo esse dia como grande e terrível. E aí ele lança a pergunta que ecoa até hoje. Quem poderá suportá-lo? Essa repetição não é por acaso, claro. É para reforçar a certeza e a gravidade do que estava por vir. Mas, bem no auge da tensão, quando tudo parece perdido, a narrativa dá uma virada espetacular. O foco muda do julgamento para a solução. Os profetas mostram que sim, existe uma saída. E todo esse caminho é resumido nesta frase poderosíssima de Joel: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É talvez um dos apelos mais diretos e profundos ao arrependimento em toda a Bíblia. O recado aqui é claríssimo. A mudança de verdade precisa vir de dentro. Naquela época, rasgar as roupas era um sinal de luto, de tristeza. Mas o profeta está dizendo que esse gesto externo não vale nada se não houver uma transformação real por dentro, no coração.
E Joel deixa claro que essa não é uma jornada para se fazer sozinho, mas em comunidade. Ele convoca todo mundo, todos mesmo, dos mais velhos aos bebês de colo, são chamados a participar. Isso mostra a urgência e o tamanho desse chamado à mudança. E para aqueles que ouvem esse chamado e seguem o caminho do arrependimento, a mensagem final não é de destruição. Muito pelo contrário, é uma promessa de uma restauração profunda e de muita esperança. E a resolução é completa, a promessa de restaurar tudo o que foi perdido. O material, com a volta das colheitas, o nacional, com a honra do povo e, mais importante, a restauração espiritual. Essa promessa de um derramamento do Espírito, séculos depois, se tornaria um dos pilares da fé cristã. E isso nos deixa com a pergunta final. Afinal de contas, qual é a mensagem principal desses profetas? É um aviso ou é esperança? Talvez a resposta seja que não dá para ter um sem o outro. As mensagens de Obadias e de Joel nos lembram que, mesmo nos avisos mais sombrios, a porta para a restauração está sempre aberta. Aviso e esperança para sempre entrelaçados.